Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai continuar aí nas aulas de clínica médica. Nas primeiras aulas a gente viu sobre o sistema respiratório, doenças aí que envolvem o sistema respiratório, DPOC, asma, bronquite, pneumonia. E agora a gente vai iniciar o sistema cardiovascular. Dentro aí do sistema cardiovascular, a gente tem o coração, que é um órgão muscular localizado no tórax. A gente tem os lados direito e esquerdo do coração, né, que apresentam aí uma câmara superior, que é o átrio, que coleta o sangue, e uma câmara inferior, é chamado de ventrículo, que o ejeta, né, que o distribui. As principais funções do coração são fornecimento de oxigênio ao organismo e a eliminação de produtos metabólicos, por exemplo, dióxido de carbono do organismo. Sabemos aí que o dióxido de carbono é tóxico, né? A gente não pode ter uma concentração muito alta. Então, por isso que precisamos eliminar esse gás. O coração, ele também realiza aí a coleta do sangue com baixa concentração de oxigênio e o bombeia para os pulmões, onde o pulmão vai captar o oxigênio e eliminar o dióxido de carbono. Aí, em seguida, o coração vai receber o sangue rico em oxigênio dos pulmões e vai bombear para os tecidos. Então, vamos lá tentar traduzir isso, né? O coração vai receber aí um sangue que está com pouco oxigênio e vai mandar esse sangue lá para o pulmão. Lá no pulmão, ele vai segurar esse oxigênio e mandar embora o dióxido de carbono. Aí, em seguida, né, o pulmão que segurou o oxigênio vai mandar um sangue rico em oxigênio para o coração. E com isso, o coração vai mandar esse sangue com bastante oxigênio para os tecidos aí do organismo. Aqui a gente tem uma imagem, né, um olhar dentro do coração. Então, a gente tem a aorta, né, muito importante aí no nosso organismo. A gente tem a veia cava superior, que recebe aí o sangue oxigenado, e a veia cava inferior, que recebe um sangue não oxigenado. E a gente tem esses dois vasos que enviam o sangue para o pulmão, aqui do outro lado também, né? Então, direita e esquerda. Tem o sangue que vem dos pulmões, né? Então, eu envio, mas eu também recebo dos dois lados. Aqui vai para o átrio esquerdo e aqui vai para o átrio direito. Olha o átrio direito aqui, átrio esquerdo, né? Átrio direito a gente tem a válvula tricúspide, átrio esquerdo a gente tem a válvula mitral, ventrículo, né, direito, ventrículo esquerdo, aorta descendente, tá? Dentre aí as doenças do sistema cardiovascular, a gente tem a insuficiência cardíaca congestiva. A sigla dela aí a gente pode ver que é ICC, né? Que é uma condição grave no qual a quantidade de sangue que é bombeada pelo coração a cada minuto é insuficiente para suprir aí as demandas normais de oxigênio que a gente tem. Está escrito aí débito cardíaco, né? Débito cardíaco é uma fórmula que a gente faz, então é volume sistólico, que é mesmo essa quantidade de sangue que é ejetado, vezes a frequência cardíaca. O débito cardíaco, então, vai ser a quantidade de sangue que é bombeada pelo coração, tá? No caso da insuficiência cardíaca, essa quantidade não vai estar suficiente para o tanto que o nosso organismo precisa.
As causas da insuficiência podem ser muitas, incluindo várias doenças de base, né? E apesar de apresentar um agravamento com o decorrer do tempo, o decorrer da idade, né, do envelhecimento, esses pacientes podem viver aí muitos anos ainda se estiver tudo controlado. Então, qualquer doença que afete o coração e interfira na circulação pode levar a uma insuficiência cardíaca. Por exemplo, hipertensão arterial, arteriosclerose, que é quando se tem um acúmulo de gordura nos vasos, infarto do miocárdio, miocardite, que é a presença ali de um quadro infeccioso na musculatura cardíaca, anemia e insuficiência renal. Problemas renais estão muito relacionados a problemas cardíacos, tá, gente? E problemas cardíacos também podem ocasionar um problema renal. As manifestações clínicas, então as pessoas com insuficiência descompensada, quando não está controlada, apresentam um cansaço, fraqueza, e o tratamento, quando essa pessoa está fazendo tratamento, faz com que o coração trabalhe aí mais vigorosamente, né, com mais vigor, ajudando a aumentar o débito sanguíneo ou o débito cardíaco. Então, esse débito ele pode retornar ao normal, né, quando a doença está controlada, embora geralmente a custa aí de um aumento da frequência cardíaca e de um batimento cardíaco mais forte. Então, às vezes, durante o tratamento, pode-se fazer uso de medicamentos que aumentem a frequência cardíaca, tá? A insuficiência direita tende a produzir um acúmulo de sangue que flui para o lado direito do coração. Então, vai ter ali um acúmulo de sangue no lado direito. Esse acúmulo acarreta em edema nos pés, tornozelos, pernas, o fígado e abdômen. Quando a insuficiência cardíaca é do lado esquerdo, a gente tem aí um acúmulo de líquido nos pulmões, mais conhecido como edema pulmonar. Lembra que a gente viu no sistema respiratório sobre edema pulmonar agudo, causando aí uma dificuldade respiratória intensa. Inicialmente, a falta de ar ocorre durante a realização de um esforço, mas com a evolução da doença, essa dispneia também pode ocorrer em repouso. Então, às vezes, o paciente está sentado ou está deitado e ele apresenta dispneia. O diagnóstico é feito através aí de sintomas, né? Quando apresenta um pulso fraco e acelerado, hipotensão arterial, determinadas anomalias nas bulhas cardíacas. Bulha, gente, é o som que a gente escuta, tá? Quando a gente vai ao hospital paciente, a gente não escuta o tum-tá, tum-tá. Isso são as bulhas, tá? A gente tem um aumento do tamanho do coração. Então, o coração, ele fica mais dilatado, tá? Dilatação das veias do pescoço, acúmulo de líquido nos pulmões, acúmulo aumento do fígado, ganho rápido de peso, porque às vezes essa pessoa vai estar ali com muito edema, né, porque está acumulando líquido, acúmulo de líquido no abdômen ou nos membros inferiores. Uma radiografia torácica pode revelar aí um aumento do coração e um acúmulo de líquido nos pulmões. O desempenho cardíaco ele também pode ser avaliado através de outros exames, como a ecocardiografia, que utiliza ondas sonoras, né, para gerar uma imagem do coração, e a eletrocardiografia, a qual aí qual é examinada a atividade elétrica do coração, tá? ECG, né, gente? Esse daqui, eletrocardiograma. A gente faz aquele examinho lá do ECG, técnico de enfermagem faz esse exame. A gente não precisa entender, né, diagnosticar, mas a gente tem que saber quando está correto, se está normal, certo? Aqui a gente tem uma imagem
do coração, ó, normal, então a gente tem os átrios, né, e os ventrículos, e quando acontece aí o preenchimento sanguíneo nesses espaços, então os ventrículos são preenchidos normalmente com sangue. Quando a gente tem uma disfunção sistólica, que é a força aí que o coração está fazendo para ejetar o sangue, né? Então, ó, os ventrículos ficam dilatados e são preenchidos com sangue. Aí, os ventrículos ficam rígidos aqui na disfunção diastólica e eles são preenchidos com menos sangue do que o normal, tá? Aqui, ó, no bombeamento, né? Quando vai bombear aí o sangue para o organismo. No normal, os ventrículos, eles bombeiam cerca aí de 60% do sangue. Quando tem uma disfunção sistólica, os ventrículos vão bombear menos de 40% a 50% do sangue. E na disfunção diastólica, os ventrículos bombeiam cerca de 60% do sangue, mas a quantidade pode ser inferior à normal, tá? Cuidados de enfermagem, né, que a gente faz com pacientes que apresentam insuficiência cardíaca. Manter na posição de Fowler para facilitar a respiração. Posição de Fowler, vocês lembram? É aquela que a cabeceira fica elevada, né? Um ângulo aí de 45 graus. Monitorar a resposta ao tratamento diurético. Então, o que é um remédio, um medicamento diurético? É aquele que tem aí uma eliminação maior de volume circulante, tá? Então, eu preciso monitorar como que está a resposta desse paciente com o uso desse medicamento. Administrar dieta hipossódica, hipo, pouca, e sódica, de sódio. Então, uma dieta que tem pouco sal, tá? Promover uma restrição hídrica, porque às vezes essa pessoa já está tendo um acúmulo anormal de líquido, então eu não posso ingerir, colocar, né, mais líquido no organismo. Manter o paciente em repouso, observando aí o grau de atividade que ele pode suportar. Apoiar emocionalmente o cliente e seus familiares. Pesar o paciente diariamente para eu estar verificando como que está essa perda de peso, o acúmulo de líquido ou até mesmo o ganho de peso. Realizar o balanço hídrico, então ter um controle aí de diurese, de ingestão de líquido e administrar medicamentos conforme a prescrição médica, né, adotando alguns cuidados especiais. Outra doença que a gente tem no sistema cardiovascular é a hipertensão arterial sistêmica. Então, a pressão alta, né, pressão arterial alta, é chamada de hipertensão. E é geralmente um distúrbio que é assintomático, ou seja, não tem muitos sintomas, no qual aí a elevação anormal da pressão nas artérias aumenta o risco de distúrbios, como um AVC, acidente vascular cerebral, ruptura de um aneurisma, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio e lesão renal, tá? A hipertensão, ela tem sido denominada de assassino silencioso, porque, em geral, ela não produz sintomas durante muitos anos. Às vezes, até ocorrer aí uma lesão num órgão vital. Por exemplo, vinha acontecer um infarto, ou um AVC, ou ela precisar de um transplante renal, tá? A gente tem a classificação, então, hoje a classificação mais atualizada aí, de acordo com os números, né, da pressão arterial é essa. Então, a gente tem uma PA ótima quando ela é menor que 120 e menor que 80. Uma PA normal fica aí entre 120 e 129 e ou 80, 84. Quando a gente fala que a pessoa está em pré-hipertensão,
ela já está apresentando aí, ó, 130 a 139 e ou 85, 89. Aí a gente já tem aí as classificações, os estágios mesmo da hipertensão arterial, né? Então, no estágio 1, a gente tem de 140 a 159 ou de 90 a 99. Então, quando eu leio aqui, vocês entendem que eu estou falando, por exemplo, aí na linguagem popular, uma pessoa que está com uma pressão de 14/9 ou 15/9, tá? Hipertensão aí no estágio 2, de 160 a 179 e ou de 100 a 109. Então, estaria aí de 16/10, 17/10, tá? E tem a hipertensão, que é o grau mais grave, né? Que já está no estágio 3, que está maior que 180 ou maior que 110. Então, uma pessoa que chega ali para a gente com uma pressão de 18/11, 19/12, 20/15, e acontece, viu, gente? Muita gente chega aí com a pressão muito alta. A gente pode ter a pressão arterial, a hipertensão arterial, quando ela é primária ou essencial. O que é isso? Ela corresponde a 90% dos casos, então é a maioria, só que é quando não tem uma causa específica que seja aí possível de identificar. Então, caracteriza-se por uma lenta progressão na elevação da PA ao longo de um período de tempo, tá? As causas da hipertensão primária é multifatorial, então pode ter hereditariedade, o meio ambiente, então mudanças de hábito de vida e de condições gerais, né? Fatores hemodinâmicos, então débito cardíaco, hipertrofia e contração muscular do vaso. O que é isso? Contração muscular dos vasos é quando os vasos fazem vasoconstrição. Então, nos nossos vasos, eles fazem vasoconstrição e vasodilatação, tá? Sistema renina-angiotensina, então é o sistema que controla a nossa pressão. São receptores que controlam aí se precisa fazer vasodilatação ou vasoconstrição, tá? E algumas condições clínicas associadas, por exemplo, obesidade, tabagismo, diabetes mellitus, alcoolismo, tá? E a gente tem também a hipertensão arterial, que é secundária, que corresponde a uns 10% dos casos. Essa hipertensão, ela decorre de outras doenças. Então, a pessoa já tem uma doença e, a partir daí, tem o surgimento da hipertensão. Esse tipo de hipertensão é remitente desde que se afaste aí a causa. Então, por exemplo, se ela se curou da sua primeira doença, é possível que a hipertensão também seja diminuída ou até mesmo curada, tá? Então, pode ter uma origem endócrina. Então, quando a gente fala aí de hormônios, né? Hipo ou hipertiroidismo, diabetes mesmo também. Uma origem renal, então, glomerulites agudas, glomerulonefrite crônica, então, infecções aí que acontecem lá no sistema renal, tá? E nefropatias associadas a doenças sistêmicas. Pode ter uma origem neurogênica, então, por exemplo, após um trauma craniano, após um acidente vascular cerebral, hemorrágico, porque o AVC a gente sabe que tem dois tipos, né? AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Outras causas aí, estrógenos, então hormônio, doenças hipertensivas específicas da gravidez. Muitas mulheres apresentam pré-eclâmpsia e eclâmpsia, hipertensão gestacional, tá? A incidência da hipertensão, ela é
mais elevada em mulheres do que em homens, mais incidente na raça negra e mais incidente em pessoas obesas. Então, isso é o resultado aí de estudos onde foi feita a comparação entre esses grupos de pessoas, tá? Os sintomas, na maioria dos indivíduos, quando a gente já tem ali a hipertensão arterial instalada, não vai produzir sintomas. A gente vai ter também nictúria e azotenia, que está relacionada aí à diurese, tá? Comprometimento vascular cerebral, sintomas cerebrais, por exemplo, dores de cabeça, tonturas intensas, falta de ar aos esforços, dores torácicas e uma claudicação intermitente, porque isso está isso está relacionado à deambulação da pessoa, tá? Então, tem aí um comprometimento vascular nos membros inferiores. O diagnóstico é feito aí, como que a gente pode fazer o diagnóstico dessa doença? Tem-se a suspeita de que, às vezes, esse paciente pode ter, às vezes ele apresenta algum sintoma. Eu vou pedir para ele, por exemplo, ir lá no meu serviço, na UBS ou no hospital, ou até mesmo em casa, e ele vai estar verificando a pressão todos os dias, no mesmo horário, certo? Então, ou com aqueles aparelhos automáticos, né? Ou pedir para alguém verificar a pressão. Aí ele vai fazer essa verificação e vai anotar. Todos os dias anota quanto que está. A partir aí de uma quantidade de dias, no mínimo 7, né? A gente consegue verificar como que está essa pressão e monitorar se teve um aumento, se teve uma regularização. Então, o diagnóstico é feito a partir disso. Tem exames também que são possíveis fazer. Aquele exame físico que faz em consultório, por exemplo, a pessoa fazer um exercício na esteira, né? Consegue verificar se tem alguma normalidade, tá? O tratamento, então, já falei muitas vezes para vocês que a hipertensão arterial não tem cura, mas ela pode ser tratada para impedir complicações. Então, é uma doença crônica que você vai levar para o resto da vida. Mas pode ser controlada e você tem uma vida normal, né? E isso vai fazer com que você não tenha complicações futuramente. Que tipo aí de mudança que a gente pode fazer? Alterações dietéticas, né? Principalmente em indivíduos diabéticos, obesos, ou com o nível sanguíneo de colesterol quando está elevado. Então, também são importantes aí para a saúde cardiovascular em geral e pode se tornar desnecessário o tratamento medicamentoso. Então, às vezes, se a pessoa ainda está ali numa pré-hipertensão, se ela tiver essa mudança no estilo de vida, se ela conseguir mudar, pode, às vezes, ser até dispensado aí o tratamento medicamentoso. A prática de exercícios também é muito importante, principalmente exercício aeróbico aí, que vai estar relacionado muito à circulação sanguínea, ao oxigênio, à resistência, né, para o exercício. Então, aí, desde que a pressão arterial esteja sob controle, os indivíduos que têm hipertensão, eles não precisam restringir suas atividades, tá? Então, é importante que também se busque aí um médico, um profissional, para perguntar qual tipo de exercício é o ideal, como fazer, quanto tempo fazer, quantos dias, né? Então, não façam sem recomendações, tá? A terapia medicamentosa, então, são vários tipos de droga que reduzem a pressão arterial através de mecanismos diferentes. Então, tem muitas pessoas que utilizam antihipertensivo e às vezes pensamos que eles têm a mesma ação, né? Todos são para reduzir a pressão. Mas eles vão agir em locais diferentes, de forma diferente,
A farmacodinâmica do medicamento pode ser diferente, tá? Mesmo que se tenha aí um mesmo objetivo. E a escolha desses medicamentos vai se levar em consideração aí fatores como a idade, o sexo, a raça do paciente, a gravidade da hipertensão, a presença de outros distúrbios, né? Por exemplo, como a diabetes, ou se tem um colesterol elevado, os possíveis efeitos colaterais daquele medicamento, os quais variam aí de uma droga para outra, então cada droga vai ter um efeito, e como que a pessoa reage a esse efeito, e o custo dos medicamentos, então quem tem família ou quem usa medicamentos sabe que às vezes tem remédio que custa R$ 400, então é importante que o profissional saiba disso e entenda que não é todo mundo que tem uma condição de estar adquirindo aí um medicamento que custa muito caro, né? E o tratamento também são os exames necessários aí para controlar próprio sua segurança, né? Então tá sempre verificando como que está essa pressão, como que estão os outros órgãos, né? Então é muito comum aí se utilizar como medicamento os diuréticos, que eu já falei para vocês, que são medicamentos aí para estar eliminando líquido do corpo, volume, e vasodilatadores periféricos. Então, eu falei que os vasos sanguíneos, eles fazem vasoconstrição e vasodilatação. Então, muitos medicamentos são vasodilatadores, tá? Se vocês quiserem, eu posso explicar mais. Só que quando a gente tem, por exemplo, um vaso, se o vaso normal é assim, e ele está contraído, a gente tem aí uma pressão maior de volume sanguíneo passando por esse vaso. Então, é isso que faz aumentar a pressão. Vamos pensar num exemplo aí de uma mangueira. Se a mangueira ela tem uma largura maior, né, a passagem dela é maior, a água não sai com tanta pressão. Agora, se é uma mangueira que a passagem é menor, a água sai com muita pressão. Esse é o mesmo esquema nos nossos vasos sanguíneos, tá? Os cuidados de enfermagem que a gente pode fazer é avaliar a pulsação periférica, então o pulso, né? Observar sinais de insuficiência cardíaca, como taquicardia, agitação, cianose, dispneia, extremidades frias, né? Verificar a PA diariamente, nos mesmos horários e com o paciente em repouso. Então, tem alguns critérios que eu preciso seguir antes de verificar a pressão. Por exemplo, esse paciente não pode ter praticado exercício físico há pelo menos aí 60 minutos. A ingestão de bebida alcoólica, ingestão de café ou energético, o paciente não pode estar com a bexiga cheia. O paciente não pode ter chegado ali no local, por exemplo, andando. Eu espero um tempo para ele descansar. O paciente não pode estar com as pernas cruzadas no momento da verificação, tá? Também não é bom ele estar conversando quando a gente estiver verificando a pressão, tá? A gente vai atentar aí para sinais de confusão mental, irritabilidade, desorientação, cefaleia, que é dor de cabeça, náuseas e vômito. Eu vou oferecer uma dieta leve, fracionada, então aos poucos, né? Não vou fazer um pratão aí para esse paciente de uma vez. Hipossódica, então com baixa quantidade de sódio, e hipolipídica, que é uma baixa quantidade de gordura, tá? Eu vou me atentar aí para os efeitos colaterais da farmacoterapia. Então, pode ocorrer, enquanto o paciente está fazendo uso ali do medicamento, no tratamento medicamentoso, eu tenho que observar os efeitos colaterais que essa medicação tem. Então, pode ocorrer hipotensão, uma sensação de desmaio, uma vertigem ao mudar de posição, a perda de força, perda do apetite,
a secura na boca e uma sonolência, tá? Isso daí podem ser efeitos colaterais decorrentes do tratamento medicamentoso. Eu vou instruir o cliente e a família sobre a doença e a importância do tratamento e orientar o paciente sobre a importância da perda de peso corpóreo até um nível aí que seja adequado para a sua altura, para a sua idade, tá? Aqui a gente tem um mapa mental, né, que a gente fala sobre a hipertensão arterial. Então, tem sobre a classificação, sobre a condição clínica que vai caracterizar, com relação ao exercício físico, então, um exercício aeróbico regular, mais treino de resistência, isso vai ter um efeito de reduzir aí a pressão, evita ou reduz o número e aumento de doses de medicamento, reduz a frequência cardíaca, reduz fatores de risco e muitos outros benefícios, né, gente? A hipertensão pode provocar morte súbita, AVE, IAM, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, doença renal crônica. Muito paciente com hipertensão futuramente precisa ir fazer um transplante de rim, porque o rim já entra em falência, ou hemodiálise também pode fazer. Fatores associados aí que a gente tem, dislipidemia, que são doenças relacionadas ao colesterol, obesidade e sedentarismo, intolerância à glicose. Então, esse paciente, ele vai estar intolerante à glicose, tá? Ele já não tem mais tolerância. E a própria diabetes mellitus, né? A aula de hoje é essa. Eu espero que vocês consigam entender e assistir, né? E se precisar, assistam outras vezes. Estou à disposição. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar, tá? Obrigada.